Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou muito feliz por receber aqui, nesse nosso episódio, a Ileana e a Fernanda. São duas consteladoras, fizeram parte da toda a publicação, criação do nosso livro Jornadas Sistêmicas, elas que possuem uma história, um antes e depois, no que diz respeito à aplicação da consciência sistêmica. Elas vêm aqui hoje contar um pouquinho pra gente como foi se dedicar a escrever este livro e a partir do momento em que elas foram levantando todas essas imagens, lembranças sobre a trajetória junto à consciência sistêmica, elas passaram a se dar conta de como o movimento sistêmico transformou a vida, como elas passaram a viver uma outra filosofia de vida e como a consciência sistêmica trocou as lentes, as percepções, a relação com o seu cotidiano. Tenho certeza que nós temos muitas histórias interessantes que vão te inspirar, até para que você também sinta o estímulo, o desejo de mergulhar com mais profundidade, compreender como essa consciência pode também transformar a sua vida e transformar a sua história. Lembrando que já há alguns episódios, a Eliane, que foi aquela que nos instruiu, nos orientou na construção desse livro, te convidou a criar um caderno de anotações semanal. E a cada episódio do podcast, trazer aqui suas anotações, inspirações, criando um pequeno diário, criando um relato sobre uma autobiografia sua, enfim. Depois desse convite, eu sei que cada um está vivendo a sua própria experiência, mas todos estão trazendo esse bloquinho. Já recebi várias fotos, mensagens, onde vocês me contam como esses relatos, esse diário, tem gerado uma grande reflexão sobre a sua relação consigo mesmo, com detalhes da sua vida que antes passavam desapercebidos. Mas enfim, te lembrando disso para que você já pegue em mãos esse diário. No final, tenho certeza que elas vão deixar uma mensagem para que você anote o que mais te inspirou em todo esse nosso movimento de hoje. E eu dou as boas-vindas, muito feliz por receber aqui a Ileana e a Fernanda, que são profissionais brilhantes, consteladoras, participantes da nossa equipe, dão aula na nossa comunidade, enfim. E vou deixar que o restante elas contem um pouquinho para vocês. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu quero pedir para que vocês se apresentem, contem um pouquinho quem são vocês, além de consteladoras brilhantes. Boa tarde, Kátia. Obrigada pelo convite. Eu sou Ileana Ortega, eu sou da Venezuela. Eu vim há uns 11 anos para o Brasil, eu vim fazer meu doutorado, eu sou biólogo. Trabalhei durante 19 anos na área de pesquisa em ecologia marinha. E depois que eu terminei meu doutorado, fiquei trabalhando na universidade, foi quando eu conheci você numa imersão. Você está, na verdade, foi uma aula gratuita que você deu antes de uma imersão. Isso foi no ano que iniciou a pandemia. E a minha vida, nesse momento, estava totalmente travada, porque meu contrato de trabalho travou, estava trabalhando online, mas sem receber. E a partir dessa imersão, então, destravou essa parte financeira, meu contrato abriu, eu recebi o retroativo, começou a fluir a vida, e daí eu comecei a aprofundar mais no movimento sistêmico, a te acompanhar ainda mais. Me interessei em fazer a formação, depois me interessei nos traumas gestacionais, e aí a gente iniciou uma parceria para pesquisar mais a parte científica que desse respalda tudo que você vinha trazendo do sentimento sistêmico sobre os traumas gestacionais. E aí começou uma carreira de mudanças internas da vida. Eu deixei de trabalhar na parte acadêmica e vim trabalhar na parte de desenvolvimento humano, e aí contribuir com um pouco com a formação de novos consteladores, com a parte de mentalidade e ressignificação de traumas gestacionais, um pouquinho com a Eliane de poesia sistêmica, e trabalhar cada vez mais, não só pela mudança da ecologia ambiental, literalmente marinha, sino pela ecologia ambiental de nosso entorno, da nossa mente, da nossa vida. Não só transformações internas, mudanças internas, mas externas também, né? Você acabou mudando do Sul para São Paulo, então a gente teve uma mudança física também, né? Uma mudança de estado, uma mudança radical de local de moradia, né? Mudança de estado, mudança de condicionamento físico, do sedentarismo, sair para a maratona, perdi
11 quilos. Nossa, que não Muita ganhei. coisa. Isso aí, eu sempre brinco que você tirou um rato acuado do laboratório e convertiu uma pessoa totalmente diferente. Fernanda, depois a gente vai explorar um pouquinho mais toda essa sua história, Helena, porque a gente tem muita história para contar aí. Fernanda, boas-vindas Boa, para você, seja muito bem-vinda. obrigada, Que delícia ter você aqui. muito obrigada, Kátia, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, porque eu acho que a gente tem que trazer a nossa vida, né? A nossa vida, pelo menos a minha vida, ela foi transformada na pandemia. Primeiro, eu sou Fernanda Meirelles, eu sou educadora física há mais de 40 anos, então aí a gente já tem ideia da idade, né, gente? Então, assim, é algo que eu trabalhar com o corpo, com o movimento, sempre foi a minha fascinação, né? Eu digo assim, até no livro, na minha contribuição, que eu trouxe a minha história um pouco, eu comecei com balé com 2 anos de idade, e isso eu acho que foi o início de tudo na minha vida. Então, quando chegou a pandemia, eu encontrei a Kátia, né, na internet. E, gente, minha vida mudou. Eu falo assim que essa visão sistêmica, Kátia, que as constelações trazem, elas foram assim um divisor de águas na minha vida mesmo, sabe? E encontrar com você foi algo que eu me entreguei de uma tal forma, porque eu acho que assim a gente acaba sendo até uma família, né? Porque Sim, essa nossa, e coisa como? online essa coisa online é onde a gente se conecta mais ainda, né? Então, quer dizer, foram muitos desafios, porque eu sempre, como a Helena falou assim, eu já dei aula minha vida inteira, né? Então, eu vinha dando aula, dando aula, dando aula, e aí vim ser aluna da Kátia. E algo transformador mesmo. Então, eu comecei a transformar, eu vi a minha vida sendo transformada. Depois disso, existiu a oportunidade de eu poder dar aula também aqui, né, na clínica, mas é algo que eu acho que você vai trazer no contexto tudo. Mas o que eu quero trazer é assim, eu, como pessoa, eu tenho 62 anos, né? Então, assim, nunca é tarde para a gente aprender, eu aprendo dia a dia. A contribuição que eu tive de todas para me ensinar essa coisa de mexer em computador ou coisa online, então para mim foi um desafio, mas foi algo assim, sabe, maravilhoso, foi algo assim. Então eu acho assim, se eu conseguir, todo mundo vai conseguir, né? Então eu tô com você sempre, comecei assistindo, comecei com imersão, fiz formação e não paro, não largo. Eu falei que eu não largo da Kátia de jeito nenhum mais, né? Porque a gente está totalmente conectada mesmo, né? Então, a minha vida, assim, é um movimento. E é o que eu vim fazer nessa, eu falo assim, nessa vida é o que eu vim fazer, é trazer o movimento, trazer essa consciência do corpo. Então, o corpo me fascina desse tanto. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu preciso contribuir com isso, com esse conhecimento. E a visão sistêmica está totalmente ligada a tudo isso. Sem dúvida. É interessante vocês trazerem aqui um ponto que não passava pela minha mente, pelo meu sentir, mas de repente agora bateu forte no meu coração. Vocês duas chegaram num momento por uma porta muito semelhante, que é um curso que de tempos em tempos a gente tem que se chama imersão, né? E essa chegada foi uma chegada de transformação na vida de todos nós, porque a de vocês se transformou e a minha também, porque à medida em que vocês foram chegando, eu também fui entendendo que esse era um caminho de transformação, de ressignificação, né? E desde as primeiras turmas a gente foi observando resultados muito significativos, né? Eu estava conversando agora há pouco com uma aluna, com a Andrea, que é do Rio, e a gente estava falando sobre a próxima maratona. E a Andrea era uma pessoa sedentária que entrou para uma imersão e se desafiou a fazer uma pequena corrida. E a partir daí ela foi correndo, correndo, e no final das contas, antes de eu correr uma maratona, ela já tinha corrido uma maratona. Olha que interessante. E hoje realmente ela diz que a vida dela é completamente diferente, porque através da consciência sistêmica ela encontrou energia para praticar uma série de atividades que ela não tinha antes, inclusive a atividade física.
e o quanto isso é transformador. Mas por que estou dizendo tudo isso, né? Porque hoje, no dia dessa gravação, né, é um dia que nós estamos lançando mais uma fase da imersão. E o que isso significa, né? Para muitos que estão passando aqui nos ouvindo, talvez um chamado de Deus para uma nova oportunidade, uma oportunidade de rever a vida. Talvez muitos que passem para ouvir esse podcast estejam se sentindo sem ânimo, apáticos, desanimados e sem saber muito bem qual caminho seguir, qual o norte, qual a direção, sem entender muito bem quem são, se sentindo numa anemia de, sabe, energética e não compreendendo o que está muito bem acontecendo, buscando talvez soluções com práticas religiosas, o que, claro, isso sempre nos conecta a Deus, mas existe todo um processo de conexão com o sagrado, com a energia e reconexão vital, reconexão com cada um de nós. Então, quando vocês começam a falar sobre isso, exatamente num dia em que nós estamos soltando, convidando a uma nova fase dessa imersão, sabe quantos corações não estão sendo tocados através desse nosso movimento, no sentido de Deus estar dizendo: olha, tem um recadinho para você. Do mesmo jeito que você está hoje, um dia elas estiveram, porque eu estive e porque vocês estiveram também e se vendo sem saber muito bem como organizar o GPS da vida, que direcionamento tomar nessa vida. E Deus fala com a gente de muitas formas. Ele fala com a gente através dos mecanismos e das ferramentas que alcançam o seu cotidiano. Então, eu te convido a ouvir esse podcast hoje com os ouvidos lapidados, abertos e perguntando realmente o que Deus quer me contar sobre todo esse movimento. E se para você fizer sentido entender um pouquinho mais, no final desse nosso episódio, eu vou deixar o link da aula onde eu conto um pouco mais sobre a imersão, sobre essa reconexão vital. Nessa aula você vai encontrar um exercício de reconexão, de princípio de uma nova jornada de autenticidade. E não era algo que eu tinha programado, não, para esse episódio, mas eu sinto muito forte que Deus não faz nada ao acaso. E de repente Ele está nos trazendo aqui hoje para dizer: olha, do mesmo jeito que o princípio de uma imersão transformou a vida da Fernanda e da Ileana, também esse dia é exatamente a representação de uma nova fase da imersão. Inclusive, eu estava gravando imersão até agora, um minuto antes de entrar no podcast. Ou seja, é um momento de chamado, de convite a você experimentar algo novo, a você fazer de uma forma diferente, porque talvez você esteja tentando dar soluções do mesmo jeito e alcançando os mesmos resultados que você não deseja alcançar. Então, fica aqui o meu convite, o convite para você refletir. E se fizer sentido, assiste depois essa aula, porque eu tenho certeza que ela trará muitas respostas para você que tem buscado respostas. Mas vamos lá. A Eliana me disse, então, que foi uma mudança radical, né, Eliana? Primeiro, não só a mudança de estado, não só a mudança de profissão, mas a mudança de conduta de vida, né? Conta um pouquinho mais para a gente, quais são os pontos mais significativos para você nessa mudança de conduta de vida? Eu acho que o primeiro foi uma expansão de consciência sobre a minha inflexibilidade para enxergar as coisas. Eu lembro que um dos primeiros desafios que eu coloquei em você foi eu tentar entender a consciência sistêmica. E aí eu comecei a comparar com sistemas ambientais, com o DNA, e eu lembro que em uma aula da imersão, você falou, porque alguém me mandou uma mensagem sobre o DNA. Para mim, essa foi a maior vergonha. Era gravado e eu igual, assim, quase me enfiei debaixo da mesa. Porque a minha insegurança era muito grande. Era uma pessoa que não conseguia nem abrir uma câmera. E através de todo o processo de ressignificação das constelações, eu me tornei uma pessoa que consegue fazer lives, que consegue se expor, que consegue dar a sua opinião. E uma das maiores vantagens que eu percebi foi na minha família, não só em mim, mas no contexto em geral. Quando eu te conheci, recentemente tinha falecido meu pai,
Então, você me ensinou a enxergar a doença do meu pai com óculos diferentes, a ter essa calma e aceitação, a entender a aprendizagem que toda essa doença trouxe. Era uma época em que havia muitas brigas familiares por conta da herança e a paz voltou para a família. Foi uma época em que tive que sair da caixinha quadrada do biólogo, que todo mundo ia apontar o dedo, porque para a ciência a constelação não era bem vista nesse momento, e ter que dar a cara e dizer: eu vou virar constelador, eu quero fazer isto, falar dentro da comunidade científica e perceber que o apontar de dedo não é tão grande quanto a gente cria nos monstros da nossa cabeça. Olha que fantástico. E você, Fernanda, conta um pouquinho para a gente, né? Qual foi o primeiro impacto, o impacto mais significativo dentro desse processo? Então, eu acho que para mim, Kátia, a visão amorosa que a visão sistêmica passa. Eu Sim. falo assim que para mim fez toda a diferença, porque assim, quando você vai entendendo, vai criando consciência que as coisas acontecem, as pessoas ao seu redor fazem ou deixam de fazer, então as situações acontecem, tudo tem um porquê, um para quê. Não é nem Sim. porquê, o para quê. Então, isso para mim abriu a minha mente completamente em relação aos relacionamentos, né, dentro da própria Sim. família, das coisas que acontecem em relação à saúde, como a Helena trouxe, eu passei momentos também difíceis de saúde na família, e aí quando você compreende isso, quando você traz essa visão amorosa, você consegue enxergar, você tem um outro olhar, e aí a gente aprende. Porque quando você, eu falo assim, tudo que você luta, né, contra, né, e parece que o negócio vai Persistir, né? acontecendo, vai acontecendo. Isso é a mesma coisa que o corpo. Eu falo assim que eu trabalho com o corpo, então, quando a Eliana falou assim, a minha inflexibilidade em entender as coisas, o próprio corpo vai se tornando inflexível, então você não tem flexibilidade para ela. Então, quando você dá esse olhar, você dá esse olhar para o corpo, né? Por que que eu tô tão enrijecida, né? Aí você olha que a sua mentalidade está enrijecida. Então, você acaba aumentando toda essa consciência, e aí a visão sistêmica me trouxe isso. Eu falei, o corpo sempre foi a minha fascinação, aprender sobre o corpo, assim, mas essa visão sistêmica foi assim tão maravilhosa, por isso que eu falo, é uma visão amorosa. Então, eu acho que isso foi a melhor coisa mesmo que eu pude aplicar na minha vida. Quanto outras coisas, mas assim, o essencial foi eu poder enxergar com amor o outro. É muito interessante quando você conta isso, né? Porque talvez as pessoas que não conheçam os processos sistêmicos olhem para isso, ouvem isso e dizem assim, tá, mas o que isso significa na prática, né? E quando você estava me falando sobre tudo isso, né? Eu fiz um atendimento ontem que materializa muito o que você está dizendo, de uma forma a esclarecer um pouquinho para as pessoas o que você está contando, para aquele que é leigo, que chegou há pouco no nosso canal, que ouviu poucos episódios, que não entende muito bem, né, como nós praticamos a consciência sistêmica. Então, ontem eu fiz um atendimento de uma mulher extremamente inteligente, uma pessoa bem-sucedida, que tem 65 anos. E aí ela chegou e ela disse o seguinte: Kátia, eu vim fazer esse atendimento porque eu estou com problema de saúde, eu estou com problema de nódulos nas cordas vocais e eu já sei o que é. Eu já fiz o diagnóstico. O responsável por isso é o meu marido. Porque o meu marido, ele me submete a uma série de situações no sentido de eu ter que me calar. E se eu vou expressar a minha vontade, o meu desejo, ele acaba discutindo, ele acaba criando uma situação desconfortável. Então eu já sei que o causador dos meus nódulos nas cordas vocais é o meu marido. Mas eu queria entender se você tem uma solução para isso. E aí eu disse: olha, se realmente fosse o seu marido,
você já teria resolvido os nódulos das cordas vocais. Porque quando a consciência vem à superfície, nós encontramos um caminho de solução. Se você está chegando aqui e você não encontrou a solução para os nódulos nas cordas vocais, é porque talvez você esteja olhando para uma raiz que não é tão real assim. Mas uma raiz está mascarada e você está procurando um culpado para atribuir uma dinâmica que o seu corpo está vivendo nesse momento, que é uma dinâmica disfuncional. Kátia, mas eu tenho certeza, porque eu fico extremamente desconfortável e insistindo comigo. Eu falei, ok, mas vamos olhar um pouquinho para a sua história. E aí, olhando um pouquinho para a história dela, da forma como nós fomos conduzindo o atendimento, a mãe dela perdeu a mãe, ou seja, a avó materna dela, faleceu quando a mãe dela tinha 6 anos de idade. E quando a mãe faleceu adoecida, não foi revelado o porquê a mãe faleceu, mas só disseram que a mãe faleceu adoecida. Ela acabou sendo submetida a uma série de situações de muito sofrimento, porque logo o pai, né, o avô dessa pessoa que estava em atendimento, se casou de novo, e a madrasta tratava a avó dela mal, que acabou sendo entregue para uma casa para trabalhar, para auxiliar nos serviços domésticos, e ela com 7, 8 anos já foi passando de casa em casa, de casa em casa, e a mãe dela ainda é viva hoje, tem 90 e poucos anos, e é extremamente ressentida até hoje com a morte da mãe. E aí nós fomos entender que, na verdade, essa avó da pessoa que estava em atendimento tinha um ressentimento muito grande contra Deus. E a frase que surgiu foi: Deus, você foi injusto comigo. Você não ouviu e não me deu espaço para eu te contar o que eu precisava e você nunca me deu voz. E quando nós começamos a tomar essa consciência, nós começamos a perceber que a pessoa que estava em atendimento repetia exatamente a dor da mãe, que não tinha conseguido fazer as pazes com Deus. E, na verdade, não existia um culpado, mas existia uma necessidade de se olhar com gratidão para aquela mulher que um dia gerou uma outra mulher que foi dando continuidade a toda a família, e hoje já existem netas, bisnetas, enfim, reconhecendo o valor da passagem breve e reconhecendo o propósito que Deus tinha para todo esse contexto, entrando em total concordância com tudo da forma como foi e estava. E percebendo que naquele momento o marido só estava sendo um instrumento de repetição para um sistema que buscava cura, equilíbrio e reparação. Gente, foi inacreditável. Foram em 50 minutos eu assisti essa mulher chegando com uma verdade absoluta e iniciando um processo de ressignificação, que lágrimas escorriam, e ela disse: pela primeira vez eu consigo acreditar que meu marido me ama. Eu sou casada há mais de 40 anos. Pela primeira vez eu consigo acreditar que esse marido me ama. E foi uma ressignificação maravilhosa, porque ela conseguiu enxergar além da interpretação limitada, da falta de flexibilidade, Leana, no jeito de enxergar a vida e de interpretar. Porque, veja, não é sobre você, mas é sobre uma dinâmica que precisa ser corrigida que recai sobre você, né? E quando a gente entende isso, muda tudo, né? Dentro disso, Helena, me conta um pouquinho mais sobre essa sua trajetória, né? Vou dar espaço para vocês contarem, senão eu fico aqui falando e a gente perde a oportunidade de conhecer mais sobre vocês. E aí vem um pouco de flexibilidade, né? Aí você começou a enxergar um pouquinho mais tudo isso. Conta mais para a gente, o que aconteceu? Eu acho que, pegando um gancho do que você estava falando, uma das coisas que me fez te quando eu fui fazer a minha primeira constelação foi exatamente um sinal de Deus.
você estava falando, Deus não me escuta, mas nesse dia, foi um dos dias, eu que custo em entender a Deus, que eu entendi um sinal dele. Quando eu fui com todo o meu medo, pedindo para ele, Senhor, me dá um sinal se este é um caminho certo, se é você que me está dando, eu sei que você opera de formas estranhas. Eu nunca havia ouvido sobre o olhar sistêmico e constelação. E aí eu recebi o meu sinal, e aí foi a minha primeira constelação e mudou não só a minha vida, sino do meu sobrinho, que era alguém que não estava olhando a vida com olhos de viver, e isso transformou a vida familiar. E à medida que eu fui te acompanhando, a ciência teve que dar espaço para a compreensão de coisas que vão além do racional. Porque biólogo, enfim, a gente busca o porquê de tudo. Mas não só tem que ser o porquê, mas tem que estar demonstrado com mais ou menos uma porcentagem de confiabilidade. E quando a gente entra no olhar sistêmico, tem que aprender a que esse mais ou menos uma porcentagem de confiabilidade é a tua fé em Deus. Que vem, o trabalho sistêmico vem como uma ferramenta para auxiliar a construir aquelas coisas que estão longe do que a gente imagina e permitir que esse fluir de energia volte a um fluxo de desenvolvimento. E que o constelador não é mais que um instrumento para Deus entregar essa cura para todo um sistema familiar adoecido. Então, muitas vezes, a gente olha só a gente. Ah, eu sou envergonhada, eu tenho medo de exposição ao público, eu sou insegura. Apesar de que eu tenho grandes conquistas, eu não me sinto merecedor do reconhecimento. E quando a gente começa esse fluir da vida, começa a flexibilidade, começa a autoconfiança, começa a gente a perceber que a gente é merecedor das coisas pelas quais a gente trabalhou. Então, meu lema sempre tem sido: Deus não coloca nada no seu coração que você não possa alcançar. Ele dá as ferramentas, dá o desejo e cabe a você construir e tomar ação para construir isso. E eu acho que a constelação reforçou muito isso, porque foi a ferramenta que Deus utilizou para auxiliar essa construção do novo na vida. E acho que uma das coisas mais interessantes ao longo de toda a nossa trajetória é quanto eu passei de escrever relatórios totalmente técnicos, em que a gente, na biologia, só pode expressar o que já outro pesquisador teve encontrado, baseado em uma publicação com alta qualidade de referência, para você justificar. E a gente, quando começou a trabalhar com os traumas gestacionais, começavam a chegar um monte de informações que viam associações que você não tinha como dizer, ah, fulano de tal aqui está e diz isso. Não, era um sentir e vinham as informações que respaldavam esse sentir e a gente levava para uma constelação e a constelação confirmava ainda mais esse sentir, então parecia um fluir mágico. Que eu sei que não é mágica, mas era o sentimento de que as informações científicas iam chegando e a gente começava a associar com toda a bagagem que você trazia, a gente começava a associar com a vivência da constelação e é uma flexibilidade total, é um confiar realmente em Deus, em inspiração e no movimento. E eu acho que nesse aspecto, nessa experiência, a Fernanda também tem muito a compartilhar, né, Fernanda? Porque nessa jornada eu também percebi o seu ganho de intimidade com o sagrado de uma forma muito significativa, né? Mas, Kátia, eu vou te falar que para mim eu encontrei uma completude no meu trabalho, assim, impressionante com isso, porque assim, eu não tenho como, a gente não tem como deixar uma coisa de lado, né? A gente fala assim, a gente vê o corpo como um todo. E Sim. aí eu vejo a ordem da minha vida. E isso que, a partir do momento que floresceu mais a minha espiritualidade, meu lado com Deus, foi isso. Porque primeira coisa, ontem eu até comentei numa aula, né, Eliane? A ordem da minha vida é Deus, família e trabalho. E a família, ela entra o quê? A minha casa. A minha casa sou eu, o meu corpo.
Então, a primeira coisa, Deus fez um papel, tem um papel tão importante em tudo que eu vou agir na minha vida, em tudo, na minha família, nas minhas relações, no meu trabalho. Então, assim, eu me conectei de uma forma tão, tão maravilhosa, e eu tenho certeza, Kátia, que você tem um papel muito importante nisso, porque você deu uma brecha para a gente trazer, aprofundar nisso. Então, eu vejo que o meu trabalho com o corpo, né, com o corpo físico, ele não tem como ir para frente se não tiver esse corpo espiritual. Então, por exemplo, as minhas aulas na Clínica do Movimento, que é uma das. Não sei se já vou antecipando, né? É uma das aulas que eu dou, que é Clínica do Movimento, que é na comunidade, né? Que é a sua comunidade. Quando eu comecei a dar essa aula, era assim, para ensinar o corpo, ensinar a consciência, onde todo mundo pudesse fazer qualquer exercício, qualquer atividade física sem lesionar. Que eu falo assim, eu como educadora física sempre tive essa preocupação. Só que aí faltava alguma coisa. Sabe quando? E aí, quando entrou a espiritualidade, tudo, eu falei assim que eu não tenho como fazer uma aula, eu vou criar uma aula sem abrir a Bíblia. Então, é onde eu me inspiro. Então, é algo que me aproxima a todas as áreas da minha vida. Então, eu falo, quando a ordem da minha vida é Deus, família e trabalho, é porque é Deus, família e trabalho. E é como as esferas mesmo. Eu falo assim, é como as três esferas mesmo. Então, você vai vendo sentido nas coisas. E eu não consigo, não tem como eu separar isso. Eu falo assim, independente de a gente respeita todas as religiões, né? Sim, sim, sim. Mas é algo que, se a gente não se conecta, antes de começar, no final, é algo assim, nós não combinamos nada nas nossas aulas e as aulas são todas conectadas. É um Nossa, negócio assim, absurdamente conectado. é maravilhoso isso. Então, assim, o que eu tenho a dizer, Kátia, é isso, que isso me trouxe também uma completude em me enxergar, eu enxergar a mim e enxergar o ser humano e o corpo físico como é algo que eu trabalho com isso, né? Na verdade, é uma completude de corpo, mente e espírito, né? O que a gente sempre fala, né? Exatamente. Você só consegue encontrar um movimento de excelência e um norte para o seu movimento a partir do momento em que esse movimento é completo. E não dá para o corpo ir e a mente ficar, né? Se a mente estiver focada numa outra direção, às vezes são coisas clichês do tipo, quando você faz um exercício físico, presta atenção aonde você está colocando a sua força. Parece bobo isso, mas esse estado de presença muda tudo, porque não é estado de presença naquele momento, naquele levantamento de peso, é o estado de presença a cada instante da sua vida. E a cada instante você passa a interpretar a sua vida de uma outra forma, a perceber sinais de uma outra forma, né? Hoje de madrugada eu estava fazendo exercício e de repente eu vi que meu celular acendeu e apagou. E eu estava pensando em algumas coisas, né? Eu falei, nossa, meu celular acendeu e apagou. Será que uma das meninas está acordada aqui em casa? Porque era tipo 1h30, 2 horas da manhã. Será que alguma delas está acordada? Está precisando de alguma coisa? Deixa eu olhar. Eu fui olhar, tinha chegado um vídeo no YouTube e a frase que era o título do vídeo era exatamente a resposta daquilo que eu estava pensando. E aí eu É falei, meu, eu tô maravilhoso. aqui fazendo exercício, sabe, meio que meditando a respeito do movimento de hoje, da minha vida, do meu dia, e de repente era uma passagem bíblica, e tava provérbios, tal. Falei, gente, sabe assim, que coisa perfeita. Porque quando nós nos abrimos à perfeição, nós permitimos que a perfeição nos alcance, né? E é uma transformação inacreditável, né? É muito profundo isso. E é tão conectado isso, Kátia, porque eu falo na minha experiência, eu, é uma coisa que flui, não tem dificuldade. Eu falei assim que falar de Deus é leve, né? Parece que as coisas acontecem. Então, assim, é onde a gente não tem medo, né? A gente deixa, porque é algo que vem de dentro. E quando vem de dentro, vem amor.
E é isso tudo, o amor em todas essas áreas, é na visão sistêmica, é no nosso trabalho, é nas nossas relações aqui entre nós todos, né? Na nossa saúde, porque a gente só vai encontrar saúde se tiver esse movimento, né? Com Se não certeza. tiver um movimento, a gente não consegue ter a saúde mesmo, né? De falar. Quando eu olho para vocês duas, e um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava pensando qual foi o desafio que eu propus para cada uma de vocês e que realmente fez a diferença, né? No sentido de nos conectar, de nos aproximar ainda mais e de nós ficarmos com uma história em comum para contar. E olhando hoje para toda a nossa trajetória, eu acho que cada uma tem um ponto muito peculiar, muito particular. A Fernanda, quando eu chamei a Fernanda para participar da primeira live, para começar a participar das nossas aulas e para começar a dar aula. E eu me lembro da dificuldade da Fernanda, assim, no sentido de viver a exposição ao vídeo, a comunicação e abrir a sala de aula, fechar a sala de aula, e era aquele momento de pandemia onde a gente fazia 10 lives por semana, né? Fechava uma, abria outra, fechava uma, abria outra. E eu me lembro da primeira vez a Fernanda tensa entrando, né? Ela, Kátia, se você acha que eu dou conta, eu dou, eu vou, mas eu sabia que ela por dentro estava querendo, né, me xingar, e assim, e agora, né? O que que eu faço, né? E daquela nunca mais parou, né, Fernanda? Foram lives, aulas, e hoje a Fernanda abre e fecha uma sala de aula, uma live, uma conversa, um podcast, como ela almoça, toma café e janta, né? Quer dizer, aquilo que era um grande desafio, hoje faz parte da história da Fernanda, né? Vou deixar a Fernanda falar um pouquinho e depois eu vou passar para a Eliana, que daí eu vou contar o meu desafio para a Eliana. É isso para mim eu falo que foi um grande desafio, até assim, um dos maiores desafios. Porque mesmo sendo professora, né, educadora física, dando aula, tudo assim, é tão diferente, né, a gente ir para Sim. online, né, Kátia? E a nossa Então, cultura era outra, né? Eu vivi o mesmo totalmente. processo que você. E eu sempre fui muito de contato, né? Eu acho que assim, a minha própria profissão e a minha natureza, a minha personalidade, eu gosto de gente, eu gosto de contato, eu gosto de tocar. E aí o online foi desafiante para mim. E foi desafiante porque assim, eu tive que aprender, antes era para o celular, eu falei, não, gente, agora tem que aprender no computador. Aí abri tudo isso. E aí me expor. Então, aí que entra tudo isso. Eu falo assim, que essa visão, a visão sistêmica, né? E quando uma aula não dá certo, não entra no ar, né? Se fosse outro momento, eu falava, meu Deus, eu ia ficar descabelada. Aí você vai entender, gente, isso é sistêmico. Alguma coisa está querendo, então a gente deixa passar, é algo que vai assim. Então, tudo parece que flui de uma outra de forma muito leve. Mas eu preciso trazer assim, porque quem me ajudou muito, eu chamava assim, meu anjo da guarda é Ileana, porque a Eliana era assim, foi aquela que você acha essa mulher mais velha, o que que ela tá? Deixa eu ensinar ela, coitada, né? Então, quer dizer, foi maravilhoso tudo. Então, assim, eu agradeço os desafios que foram com eles, que eu consegui sentir segurança e mais assim, crescer de uma outra forma, sabe, Kátia? Então, para mim, continua Sabe, me desafiando. pra gente só complementar isso e passar para a Eliana, né? E dentre todos esses desafios, uma coisa que eu sinto que nós que já éramos um pouco mais velhas, não tínhamos a experiência e o costume das redes sociais, né? Vinha essa exposição e vinha esse pensar, nossa, o que meus filhos vão pensar de mim, né? Minhas filhas vão pensar de mim falando ali nos stories. Eu nem sabia o que eram stories no começo. Não sabia como pegava a câmera. Uma vez a Luísa falou: Mãe, pelo amor de Deus, você não sabe nem segurar as câmeras, sabe? E eu ficava muito, nossa, o que meu marido vai pensar, meus filhos vão pensar, né? Até que depois você vê que existe um mundo que você não fazia parte, mas é um mundo normal. Mas essa transição
esse passar, esse romper dessa ponte, realmente ele exige uma dose cavalar de coragem. Eu acho que eu passei antes, cheguei, depois você passou, e hoje a gente enxerga tudo isso com muita naturalidade, né? Mas esse processo de construção dessa vivência é realmente muito desafiadora. E eu tenho pouco tempo, porque eu sei que a Eliana tem uma agenda e a gente precisa seguir para um processo de encerrar, mas eu preciso trazer, né? Qual foi o meu desafio para a Eliana, né? Em início de 2023, eu sempre fui uma apaixonada por corrida, todo mundo que assiste ou ouve o nosso podcast sabe disso, né? Mas no início de 2023 eu falei assim, Eliana, você vai sair do sedentarismo. E eu vou correr uma maratona esse ano, em outubro, e você vai correr comigo. E eu falei, e ela virou e falou assim: Pô, se você acha que eu posso, eu posso. Eu falei: Jesus, o que que eu fiz? Santo Deus, e agora, né? Aí eu lembro que nesse dia eu contei para as minhas filhas, eu falei: Mas você tá louca? Você tá louca, mãe? Ela é sedentária. Você vai pôr a menina no. Sabe, em que situação que você vai pôr essa menina? Não faz isso, né? Eu falei: Agora já fiz, agora já era. E não, só isso tempinho muito breve depois, né? Eu falei, então vai, se inscreve na nossa equipe, começa a fazer um treino com planilha certinho. E falei, mas agora que ela começa a treinar, ela vai ver o que é, né? O perrengue do começo da corrida. Talvez ela repense nisso. Ela me passa uma mensagem um dia, pronto, fiz minha inscrição. Já comprei o pacote completo, tô indo também. Eu falei, meu Senhor Deus, agora a coisa entornou de vez, né? E aí, não é que ela não só fez essa maratona, como domingo passado, eis que eu tinha uma companheira de corrida fazendo 30 quilômetros comigo, subindo e descendo ponte, né? Lá cansada, suada, mas do meu ladinho o tempo todo. Aquela sedentária se tornou o meu coelho, cara. E tá ali comigo na minha cola o tempo todo agora, né? Sendo uma companheira e tanto de prática de atividade física. E Leana, nesse pouco tempo que a gente tem, conta isso, porque realmente isso é muito significativo. Esse foi um desafio dos que a gente cai sem saber que está caindo, né? Porque a pessoa que não tem noção do que é atividade física, não acompanha esporte, rato literalmente de laboratório, aquele pink cérebro, Eliana lá na sua jaulinha dentro do laboratório sem vida. Vamos correr uma maratona? Vamos, eu vou. E aí, tudo bem, a gente começou a botar os tênis, não sei o que, isso foi final de janeiro, a maratona era outubro, ou seja, tinha menos de 10 meses para fazer isso, eram 9 meses desde o convite, né? Aí eu entrei na assessoria, foi em março, e aí foi o desafio completo de superar uma prova tras outra, foi desconhecimento de muitas coisas, e se não fosse por a Kátia do lado, que ia, agora você está aumentando tanto, precisa ir para a nutricionista, porque você precisa ajustar a sua dieta. Seria bom que você fosse para o cardiologista para saber se a gente não está botando em risco a sua saúde. Seria bom que você começasse a fazer algum tipo de fortalecimento muscular. E a ignorante aqui, fortalecimento muscular, eu estava correndo, né? Que mais fortalecimento muscular? Aí, da insistência da Kátia, eu entrei em uma aula de pilates uma vez por semana. Esse era meu fortalecimento muscular. E eu achando que era o máximo. Nossa, e aí começaram a vir as lesões e veio o olhar sistêmico ao alcance, né? Aí teve problemas nos pés, até que uma constelação abriu os caminhos para eu corrigir esse problema. Veio problema no joelho, veio derramamento de líquido no quadril, mas sempre foi aí, a orientação do lado, o olhar sistêmico do outro e Deus do outro. Até o dia que chegou essa maratona, que foi o maior desafio de todos, não só pelo condicionamento físico do treino, mas porque eu cheguei em Chicago com diarreia, eu cheguei com problema gástrico severo. Então foram os 3 dias de maior preparação, passa aumento de carboidrato, estoque, energia, Helena estava perdendo energia. Mas quando as coisas estão alinhadas, as coisas se dão, né? E aí, Deus vai mostrando os sinais em todo momento e dando as forças para a gente atingir. E aí foi quando a gente foi na missa antes da maratona que eu vi o sinal no teto do logo que era das mesmas freiras da minha escola e eu me senti apoiada por Deus.
foi um momento em que já eu ia desistir no meio da maratona, desistir no sentido de que daqui para frente só consigo ir caminhando. Vinha um spray, bota um spray, entra aí em frente a um ventilador de um gás de energia, sigue mais um pouquinho. Aí nos últimos quilômetros apareceu um anjo das minhas costas, que depois conheci, faz parte da nossa equipe, falando, é agora, só falta mais uma volta no parque. Ele nunca na vida tinha me visto, eu nunca na vida tinha visto ele, mas ele botou uma imagem na minha mente de, olha o pouquinho que falta para você chegar. E aí a gente ia e era um pouco desconfortável que já o pessoal estava recolhendo as coisas, né? Aí já a mesa de água eram só as garrafinhas aí, o pessoal tinha ido embora. E meu medo não era não chegar, era não chegar em tempo. E um momento desse desafio, eu li 400 metros, que não sei até hoje o que é que significava esses 400 metros, porque não eram 400 metros. Mas eu comecei a correr, porque já falta pouco, e daqui esses 400 metros não chegavam, né? Mas extraíram o gás necessário para eu dar uma acelerada, até que já comecei a ver lá em frente, sim, a linha de chegada, e a gente chegou. Então, foi um desafio e tanto, mas que demonstrou que a gente pode ir além dos nossos limites, que realmente Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não pode alcançar, e que muitas vezes a gente precisa um amigo doido do lado que te coloque os desafios na frente para você perceber que você pode ir muito mais do que você achava. Sem dúvida. E hoje eu tenho amiga doida que corre do meu lado, e aí agora é ela que me põe para viver alguns testes e algumas experiências tão malucas quanto, né? Meninas, é muito bom ter vocês. Eu vou dar pela última vez a voz para Fernanda, porque eu sei que a Helena tem um limite de agenda que a gente já furou, inclusive já rompeu. Eu sei que ela precisa realmente finalizar, mas vou dar a última voz para a Fernanda, só lembrando o seguinte. A gente tem um caderninho onde a gente deixa registrado algumas mensagens, algumas ideias de cada encontro, né? Veja a frase que a Eliana traz aqui. Eliana, repete para todo mundo, por favor. Deus não coloca nada no seu coração que você não consiga alcançar. Ele dá as ferramentas, dá o desejo, e você só tem que agir para chegar até lá. Perfeito. Fê, quero dar aqui espaço para você deixar seu convite de inspiração para todos. Então, como a gente também não poderia deixar de ler assim, a vida com Jesus é leve, porque eu acho que tudo que é leve, né, tudo é movimento. Então, a leveza da vida é isso. Então, quando a gente tem Jesus, né, dentro da gente, é leve. Mas é uma frase que eu trago, que eu trouxe até no livro, a saúde do corpo é o movimento da vida. Porque eu acho que quando a gente tem saúde, tudo na vida se movimenta, né? Então, a saúde do corpo é o movimento da vida. Muito bom. Muito bom, essa eu gostei. Meninas, muito obrigada por fazerem parte da minha vida. Muito obrigada por acreditarem nas minhas loucuras. Muito obrigada por estarem aqui hoje, inspirando a outras pessoas. E eu espero que outras pessoas também se sintam inspiradas pelas nossas loucuras e experimentem um pouquinho, porque quando nós experimentamos essas loucuras também, a vida toma um outro significado, um outro sabor. Muito obrigada por fazerem parte dessa família, né, que nós somos hoje. Minha gratidão pela disponibilidade de tempo. As agendas de vocês são totalmente tumultuadas. Eu sei o quanto vocês realmente priorizaram esse nosso encontro. E a minha gratidão a cada um que passa por esse podcast e se conecta com ele e deixa a sua energia, a sua contribuição e multiplica também todo esse nosso desejo de levar a consciência sistêmica a outros corações. Muito obrigada, meninas. Deus abençoe. Um dia de muito amor, de muita paz para vocês.